podcast do Pesadão. Deus é o dono do lugar, quem fala é Emerson Montanha, estou aqui em Petrópolis. Agora é para valer, agora é a Vera. Testando aqui um modelo de podcast que vai ser inaugurado aqui na região, através da vida da Cláudia Augusta. A gente tem a oportunidade de trabalhar junto há algum tempo, palestrante. Ela tem uma carreira agora voltada para as mulheres, né, para buscar resgatar essas mulheres, autoestima delas e tudo mais. Ela vai falar um pouquinho. Primeira vez que a gente está conversando com ela aqui. Para a gente também é uma honra. Obrigado pela oportunidade, Cláudia Augusta. Prazer também estar aqui. E que seja o primeiro podcast de muitos aqui, que muitas personalidades possam estar aqui sendo entrevistadas por você. Deus é o dono do lugar. Bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço da sua presença. Subir a serra, pegar esse frio, ele é carioca, gente. Veio aqui me dar uma força. Nós já temos assim um trabalho juntos, que tem sido muito bom, muito importante. E agora nós estamos numa nova jornada. Olha que legal. Olha o que é sonhar. Olha o que é acreditar que você pode fazer algo de diferente, tanto na minha vida quanto na vida de várias pessoas. Eu sempre digo isso. Sonho sem ação é frustração. Então, se você tem um sonho, uma vontade, vai, parte para cima. Acredita em você. Você é capaz de tudo que você quiser. Mude os seus pensamentos, mude o seu ambiente e vai para cima. Sensacional. Agora me diz uma coisa, Cláudia, como é que foi? Queria que tu contasse um pouquinho sobre você, porque eu queria entender como é que saiu essa tua ideia de motivar as mulheres, né? Pegar essa bandeira e, assim, você já, nessa nosso relacionamento profissional, você já mostrou algumas pessoas com que você já havia resgatado um simples gesto, não foi nem intencional, né? A tua vida fez com que até vidas que fossem preservadas. Queria que tu contasse um pouquinho da tua história, né? Quem é a Cláudia Augusta e por que esse meio de motivar as mulheres. O trabalho é autoconhecimento e autoestima. Por quê? Quando eu nasci de um ato de amor da minha mãe e do meu pai. Então, eu já nasci de uma afirmação divina. Deus disse sim, sim para mim. Meus pais disseram sim para mim. E o sim é uma coisa tão positiva que você tem que dar valor à sua vida e levar isso adiante. Acontece alguns tropeços, alguns problemas, mas acreditando a gente vai. Um certo período da minha vida, eu tive, eu descobri o que é ter uma baixa estima. Eu era uma menina muito vaidosa, minha avó paterna, minha avó Teresa, trançava muito meus cabelos, cuidava muito de mim. E eu adorava meus cabelos. Porque naquela época, tá? Não quero falar da minha idade, não, mas naquela época a gente usava creme rinse Neutrox, shampoo de lanolina. Então, a minha avó cuidava do meu cabelo, tratava. E um belo dia, o médico disse para minha mãe que a minha vitamina estava indo toda para o meu cabelo. E a minha mãe, motivada pela minha avó materna, que era a minha madrinha, na verdade, sempre pedia que a minha mãe cortasse meu cabelo. E a minha mãe relutava porque eu sempre chorava e dizia que não. E minha avó também, minha avó Teresa também que não. E nesse tempo todo, a minha madrinha, ela trouxe a minha mãe de Minas Gerais, que naquela época era muito comum isso. Trazer crianças do interior de Minas para trabalhar aqui na casa de família, como diziam-se que era para brincar, mas na verdade não era. E falava que ia ser da família, mas no fundo não era. E como a minha madrinha ela foi uma órfã, e naquela época era natural que se colocassem órfãos em orfanato, porque para o pai não ficar tomando conta, ele ficava com os meninos e deixava que as freiras dessem um bom ensinamento, um bom exemplo, uma boa educação dentro do orfanato. E aqui existia um orfanato chamado Sion. Então, as meninas pobres, que eram chamadas de Martinha, tinham que cuidar das meninas ricas. E essa menina,
as meninas pobres tinham que ter o cabelo curto. E minha madrinha teve que ter o cabelo curto durante muito tempo. E ela penteava o cabelo das meninas ricas. E ela tinha uma menina que ela cuidava dessa menina. Eram umas coisas absurdas que existiam. Colocava uma criança pobre para cuidar de uma criança rica. Isso foi estrutural, né? As meninas ricas podiam ter cabelo longo, as meninas pobres não. E eu acho que aquilo veio na cabeça da minha madrinha, aquilo ficou acentuado, e ela me via como menina pobre. Então ela achava que eu não deveria ter meu cabelo comprido. E quando o médico deu esse aval para minha mãe, que a minha vitamina estava indo para o cabelo, minha mãe foi e cortou meu cabelo. E aquilo foi uma dor tão grande para mim. Eu chorei tanto quando eu vi minhas tranças indo embora. Eu parecia Sansão, perdendo minhas forças. E com o tempo, a minha avó, quando me viu, também chorou muito, porque ela cuidava, porque ela trançar meu cabelo não era só o ato de eu estou trançando. Não, era ensinamento, era aconchego, era carinho, era o momento que as mulheres estavam ali conversando, era toda uma ideia da trança, do cabelo comprido, era o bom trato que nós, meninas, tínhamos, né? E aí, isso me deixou muito arrasada, isso me deixou muito com a minha estima. Na época, eu ia para o colégio, cadê meu cabelo? Gente, nem para Maria Chiquinha, para nada, não tinha nada no meu cabelo. E a minha avó, vendo aquela tristeza toda, comprou para mim umas fivelas e dizia para mim: olha, seu potencial, a sua força não está no cabelo. Tá? Além disso, você é esperta, inteligente, você é bonita. E eu fui acreditando nisso. E eu andava muito no Palácio de Cristal. Eu sou de Petrópolis. Palácio de Cristal era meu jardim. E eu ficava ali naquele chafariz, trocando, parecia que assim, eu estava em competição de lágrimas. O chafariz jorrava água e eu jorrava lágrimas. E o administrador do Palácio de Cristal sempre me via, ele falou assim: fica assim, não, amanhã você volta para brincar. Criança tem que sorrir. Mas ele percebia que eu estava muito triste. E no dia seguinte ele falou: quero ver você aqui amanhã. E eu fui. Aí eu fui com as minhas fivelas que minha avó tinha comprado. E ele falou assim: olha, não vai embora não, porque vai ter um show aqui, um clipe de um cantor famoso. E eu queria que você participasse, que você vive aqui. Aí eu falei assim: tá. Falei com a minha mãe, ela deixou. Aí, aquele dia, gente, você vê, eu sem cabelo, eu numa tristeza. Aquele dia eu apareci no Fantástico, no horário nobre. Naquela época, todo mundo sentava para ver televisão, às 8 horas. E eu apareci no Fantástico. Assim, a vida dá umas guinadas, assim, uma coisa absurda. Aí minha estima foi lá em cima. E eles focalizavam muito em mim, eu batendo palma. E eu falava, assim, é isso, sou eu, não é só o cabelo cresce. E a minha avó falava assim, o cabelo cresce. E aí foi adiante. Mas eu sentia a dor da autoestima. Aí depois eu fui estudando, estudei um monte de coisa, casei, tinha uma vida. E em um período eu resolvi fazer moda, porque eu sempre fui ligada à autoestima. Com 16 anos eu já falava para muita gente. Eu já mudava a pessoa, já falava dessa. Resolvi fazer moda e montei um ateliê. Quando eu montei o ateliê, eu trajava muitas mulheres. Muitas mulheres vinham. E eu percebia que eu podia colocar a roupa mais bonita, podia comprar um tecido, que eu viajava, comprar um tecido, e nem sempre elas estavam felizes. E eu queria exatamente trabalhar com mulheres fora do padrão industrial, mulher fora do padrão industrial, porque às vezes as mulheres tinham um seio farto, um quadril, mulher brasileira, bela, belíssima, miscigenada, aquela coisa toda. E eu percebia que as mulheres tinham dores, elas tinham dores. Às vezes a estima não estava boa. E naquela entrevista que eu fazia para ver qual é a cor, qual é a preferência, até onde elas podiam usar roupas, e a gente via que eles tinham dores. Podia bordar com fios de ouro, elas tinham dores. Eu comecei a ser meio que uma psicóloga de ateliê, ouvir. E aí as pessoas se abriam. E eu fui estudando isso também, fui estudando, aí fui trabalhando essa parte e cheguei até aqui. Começou assim, começou com amor. Começou com amor próprio e depois eu expandi esse amor para as mulheres. Não só para mulher, também homem, também às vezes
eu falo, quem está me assistindo sabe, de vez em quando eu vou lá, falo, quando me pedem, mas eu foquei muito na mulher, toda a história que a mulher vem passando ultimamente, todo o sofrimento, feminicídio, massacre, tudo isso, mas nunca colocando mulher contra homem. Eu acho que é divino o amor. Sensacional, sensacional. Ô, Cláudio, e a gente, dentro dessa tua carreira, você também buscou ter mais palco para poder alcançar mais vidas, né? E aí você começou a se especializar como palestrante. Por que essa tomada de decisão? Como é que está a tua carreira? E o que que você está buscando? O que que você está almejando aí para 2026? Estamos no meado de 2026 aí. Como é que está essa tua perspectiva? Sempre acredito no melhor, né? Sou otimista, quem me conhece sabe que eu adoro ouvir, então eu sempre acredito no melhor. Palestra, por quê? Porque eu consegui falar para mais pessoas. E exatamente isso. Quando você tem um público e você conseguir mudar a cabeça de uma pessoa, você já está satisfeito. E eu vejo um retorno disso. Às vezes eu estou sentada conversando, às vezes tem a roda de conversa de mulheres, eu consigo falar uma coisa, a pessoa vai, depois entra em contato comigo, pega meu celular e fala: olha, aquilo que você me falou fez sentido para mim. Então, a palestra é isso, é você abranger, e tem muita gente precisando de autoconhecimento, autoestima, entender quais são os 7 poderes. Uma das minhas palestras é em cima dos 7 poderes da vida, que a gente passa pelo poder físico, da energia física, o poder da energia emocional, o poder da energia espiritual, o poder da energia criativa, o poder da energia sexual e o poder da energia financeira, porque a gente aprende a ser empreendedor, é porque a gente precisa de dinheiro também. Então, juntando tudo isso, colocando um pouquinho de cada, a gente consegue ser melhor a cada dia. Maravilha, maravilha. Eu queria que tu desse algumas dicas para as mulheres, porque assim, você falou sobre feminicídio, você falou sobre é, as humilhações, mas que dicas que você consegue dar para que as mulheres possam evitar esse tipo de vivência, né? E as que já viveram, como elas podem superar? Feminicídio. Na verdade, o que acontece? Quando você se relaciona com uma pessoa que é agressiva ou que te trata de uma maneira que você sente dor por esse tratamento, você já deve perceber e se afastar, tá? Os primeiros sinais são muito óbvios e você percebe quais são. Normalmente começa com umas agressõezinhas verbais, depois alterar o tom da voz, depois impor com o olhar e depois fazer você sentir medo diante de qualquer reação. Começou assim, vai partir para agressão física. Partiu para agressão física, pode partir para um assassinato, tá? Então começa a olhar isso. Preste atenção nos primeiros sinais. Começou agressivo, ameaçou levantar a mão para você, sai desse relacionamento, você não precisa disso. Amor próprio, ninguém precisa disso. E a outra questão, quando você se relaciona com um homem agressivo, é porque existe uma história atrás disso. Alguma coisa que lhe foi consentida quando você era criança. Então, procura falar com a sua criança interior. Faz um trabalho de falar com a sua criança interior. Eu tenho, eu estou inclusive fazendo um curso de terapia da criança interior agora, que é muito importante. E eu estou me especializando nisso para depois trabalhar isso com as mulheres também. Outra coisa, você só entra na frequência que você de alguém porque você está nela. Semelhante atrai semelhante. Então, se você está achando que aquele cara é o homem da tua vida, é porque você acha que você merece aquele cara para sua vida. Então, preste atenção onde você encontra a sua autoestima, onde você encontra o seu amor próprio.
Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho dedo podre para o relacionamento. Tem. É a frequência que você está. Você está atraindo aquilo que você acredita. É um imã, gente. Quem está na mesma frequência se encontra. Então começa a perceber onde você está. Começa a perceber os valores que você tem. Começa a perceber a caixa que você traz dentro de você, a joia que tem ali dentro. Ou se é a casca de banana. Tá bom? Esse é, assim, dos primeiros conselhos. Depois, procura ajuda. Fala. Eu tô passando agora por duas situações, duas pessoas que eu conheço muito, só que uma falou. Uma chegou a um certo ponto e falou agora, bem no início. Entrou com medida protetiva, sabe, tá tomando. Nós estamos até dando um certo apoio para ela na questão jurídica. E eu aconselhando da maneira que posso. A outra pessoa, que era uma pessoa próxima a mim, nunca comentou sobre isso e ela apanhava há 7 anos. Há 7 anos ela sofria agressão física e ela nunca falou. E eu nunca vi. Algumas pessoas viram, mas não denunciaram. Se você tem alguém que você gosta ou que você não gosta, mas que você vê essa pessoa sofrendo agressão física, você pode denunciar. Outra coisa, se você vê uma pessoa aparecer com um braço quebrado falando que caiu da escada, com o rosto daqui, outro rosto dali, tenta conversar com ela, tenta acolher. Porque muitas mulheres não falam que sofrem agressão física porque elas morrem de vergonha. Elas têm vergonha social, morrem de medo de ser julgadas e, além disso, elas sentem culpa. Eu não sei onde que se coloca essa culpa. O homem, às vezes, fala: você apanhou porque você mereceu. E ela pega isso para ela e diz: mas aquele dia eu estava errada, aquele dia eu fiz. Eu já cansei de ter isso. Olha, eu trabalhei uma época no núcleo de mulheres e com a Agenda 21, isso já tem muitos anos. Né? Isso já tem anos que eu trabalhei. Então, nós íamos fazer reuniões, íamos muito na comunidade, fazíamos um cafezinho e tal, e ali desenvolvíamos um assunto. Já ouvi vários relatos de mulheres. Eu ouvi relatos horríveis. E naquela época eu tentava fazer com que elas saíssem do relacionamento, mas tinha aquele problema de financeiro e tinha o problema dos filhos, aí tinha vários problemas. E eu podia muito bem acolher, estimular, sai disso e tal, mas eu não podia dar para elas um sustento. Mas agora tem. Agora parece que o presidente está ajudando. Se você provar que sofre agressão física, ele te dá uma ajuda inicial de um aluguel social. Parece que existem. Hoje já tem delegacia da mulher, naquela época não tinha. Então, existem situações. E já aconteceu de eu ver mulheres que apanhavam. A gente estimulava que elas denunciassem, porque a gente sabia que aquilo poderia partir para feminicídio. Na outra semana, elas tinham lá tirado tudo e diziam assim para mim: Ah, fazer o quê? Ele pediu desculpa, se arrependeu, aquele dia ele tinha bebido. E sempre ouvia aquela frase: é ruim com ele, pior sem ele. E eu dizia sempre assim: olha, ruim com ele, melhor sem ele. Porque vocês não se deram, às vezes, a oportunidade de experimentar o que é melhor. E até para tomar uma decisão, sair da zona de conforto, é difícil, tem que ter coragem. Mas nós somos mulheres e nós somos fortes. Sensacional, sensacional. Agora eu queria que tu me falasse o seguinte: você fala muito de autoestima e tudo mais. Eu queria que tu falasse se você vê diferença, né? E qual é essa diferença entre vaidade e a própria autoestima, né? Pessoa que já se recuperou de algum trauma, algum problema e tá botando a vida para frente, a autoestima lá em cima, mas como não se confundir com vaidade? Alto significa alto, voltado para mim, para o meu eu. É uma descoberta interna, é o autoconhecimento.
Autoestima não tem a ver com ego, não tem a ver com vaidade. Aliás, ego em excesso e vaidade em excesso só estraga a autoestima, porque você vira competitiva. E toda pessoa que compete demais é porque ela se compara. E toda pessoa que cria comparação, ela cria para ela inveja, ela é invejosa. Então, isso é bem diferente, tá? Autoestima é quando você está confiante de você mesmo, é quando você se redescobre, quando você se ressignifica e você parte para a vida com a cabeça erguida, ombro assim. Se você tem um sonho, você vai realizar. E se alguém te falou alguma coisa que te deixou triste aquele dia, você vai remoer 10 minutinhos, daqui a pouco já passou. Porque o estresse que remoe a gente toda hora, traz um conforto também para os nossos hormônios, sabe? A gente mexe com uma coisa que a gente sente o estresse, que alguém magoou a gente, mexeu com a nossa estima, aí você, ao invés de melhorar a sua autoestima, vê onde aquela pessoa falou aquilo que talvez você possa melhorar, você não, você remói. Aí você cria um estresse absurdo. E esse estresse vai criar o quê? Tumores e doenças. Então, a autoestima parte do auto, autoconhecimento. Eu sou. Maravilha, maravilha. Você falou sobre comparação, e aí como é que as mulheres conseguem vencer essa comparação constante com outras pessoas? Qual é a dica que você dá para esse tipo de comparação, como você mesmo comentou? Autoestima. Quando você está com a sua autoestima elevada, você não precisa ficar se comparando com as outras pessoas. Você se espelha em outras pessoas, você admira outras pessoas. Mas você não se compara. A comparação traz inveja. Toda vez que você se compara com alguém, você começa a achar que você podia ser ou estar numa situação melhor que aquela pessoa. Aí você começa a trabalhar a inveja. Inveja é um sentimento tão ruim, tão cruel. Cruel com a pessoa que está sendo invejada e cruel com você mesmo. O invejoso, ele não vai para frente. Ele não consegue se construir de inveja. Ele consegue se construir de motivação. Nossa, eu acho aquela pessoa linda. Tem mulheres aí que realmente são lindas. E aí eu me espelho. Tem mulheres que têm um comportamento maravilhoso. Eu me espelho nesse comportamento. Mas eu não invejo. Eu admiro. Eu não preciso invejar ninguém. E quando bate aquela pontinha de inveja de alguma coisa que todo mundo tem, é mentira se a gente falar que não, porque nós temos que ser sinceros conosco mesmo, porque pode mentir para, eu posso mentir para você, mas eu não posso mentir para Deus. Posso mentir para mim. Posso mentir pro meu eu. Não tem como. Eu sei as minhas verdades. E quando você sente aquela pontinha de inveja, você se corrige. Você, opa, eu não preciso disso. Isso é um sentimento muito baixo. É uma frequência baixa. Pessoas que são invejosas, a frequência dela vai lá embaixo. E aí, quem que ela atrai pro lado dela? Invejosos como ela. Gente com a frequência dela. Então, ó, se você é uma pessoa invejosa, não se culpa não, só se corrige. Você pode ser muito melhor. Sensacional. E para os empreendedores, né? A gente sempre fala com mulheres que estão buscando o seu espaço, e aí as coisas às vezes não. A autoestima acaba não sendo. Se a pessoa não tem relação, não cria relação. Queria que tu trouxesse, se você tem essa informação com relação a sucesso profissional e autoestima, se essas duas possibilidades elas se convergem. Uma acompanha a outra. Aliás, uma tem que estar no mesmo nível da outra. Porque você só dá certo aquilo que você acredita. E para você acreditar, você tem que estar com a estima elevada. Porque não é a sua mão, não é o seu pensamento, não é a sua disposição física, não é a sua disposição mental que está ali trabalhando para que aquilo seja um empreendimento de prosperidade. Então, ela tem que estar acima, bem, lá em cima. E aí, o empreendedorismo. Muita gente, que é um grande erro, diz assim: ela não tem o menor talento para vender óculos. Não, sim. Mas vender óculos hoje está dando dinheiro, tá, gente? Então, porque a internet, a vida na rede social está exigindo mais que as pessoas fiquem
em frente às câmeras, em frente às telas. Então, claro, vender óculos dá dinheiro. Aí todo mundo, aí você chega assim, vou vender óculos, vender óculos dá dinheiro. Mas eu não tenho talento para vender óculos. Eu tenho talento para vender outra coisa, ou a armação, ou a maquiagem, ou não sei o quê, mas para óculos eu não tenho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou me frustrar, porque eu não tenho talento. Mas eu estou invejando porque meu vizinho começou a vender óculos e ele está se dando bem pra caramba. Minha amiga está com um carro novo e começou a vender óculos. Aí eu vou vender óculos, só que não vai dar certo. Não vai dar certo, porque eu não descobri meu talento. A minha estima está lá embaixo, eu só estou copiando alguém. Então, para que você seja um bom empreendedor, uma mulher, principalmente, sim, descubra qual é o seu sonho, o seu talento, os seus valores e a sua missão. Aí você vai ser uma excelente empreendedora. Propósito, né? E tem que ter um processo, propósito e processo. Sensacional, sensacional. Mas assim, você já viu, você já viu alguém conseguir prosperar sem acreditar em si mesmo? Não, não. Como é que você vai prosperar se você não acredita no que você faz? Você pode não ser bom agora, que você está aprendendo agora. Eu não vou ser boa no podcast hoje, ou essa semana, ou esse mês. Está iniciando essa jornada agora. Mas eu acredito que eu vou ser muito boa nisso. Aliás, eu tenho um produtor maravilhoso, como é que eu não vou ser? Eu acredito nele, mas ele também acredita nele. E assim, para tudo dar certo, tem que partir da gente. Nosso pensamento, nossa vontade, nossa força e nossa agilidade, botar o negócio para funcionar. Porque é o que eu falo, sonho sem ação é frustração. Maravilha. E assim, Hum. a autoestima, ela, a gente já viu aqui que a pessoa consegue dar certo no relacionamento, consegue dar certo na vida profissional e nas tomadas de decisões. Confiar em si mesmo, ter autoestima, também ajuda nas boas decisões. Olha, quando você tem uma decisão difícil para tomar, você tem que ir lá no seu eu e perguntar se aquilo realmente vai ser o melhor para você. É você com você. Claro que uma pessoa com a estima elevada, ela tem menos medo. Ela não passa por aquele processo de ser impedida de fazer alguma coisa porque ela está com medo. Se ela acredita, ela vai. Agora, se você tem dúvida do que você está fazendo, pensa, pesquisa, rodeia a sua decisão. E eu não gosto de falar de religião, mas se conecta com Deus, com o universo, com aquilo que você acredita, porque a resposta vem. A resposta vem mesmo. Então, a força espiritual ela também ajuda nas decisões. Nunca abandona a sua fé. Cláudia, você usa um termo chamado alto, alvo, auge. Conta pra gente o que que significa. Alto. É minha autoestima. Sou eu, mulher, menina, gritando dentro de mim. Auge, é alvo. É aonde eu vou e muda a minha sina. Talvez eu tenha que chegar mais ali. Eu tenho que ter disciplina. Porque para mudar a tua sina, você tem que ter disciplina, você tem que ter foco. Você tem que atrair coisas boas. É o uau. E quando você trabalha isso, você chega no auge. É quando você vence ruína. É quando você já passa por uma outra fase da sua vida. É quando você está acima. Então eu sempre digo: alto, alvo, auge. Isso é muito bom. Sensacional, sensacional. Ô, Cláudio, outra questão. Me fala se você tem um certo nível de cultura e provavelmente teve alguns pensadores passaram pela sua vida e em termos de literatura. Eu queria que tu me falasse uma frase, até para dividir com o público, uma frase que impactou a sua vida. Nossa, e agora?
tanta coisa aqui, é tanta frase. Nossa, agora não veio nenhuma, né? Olha, que eu tenho é frase, hein? Mas agora não veio nenhuma. Mas tem uma que é da Bíblia, que eu adoro, que é de Mateus, que a fé sem ação não vale nada. É mais ou menos isso. Assim, foi mais ou menos o que você acabou de comentar agora, né? As É. coisas, a busca Não adianta você da só ter fé, espiritualidade. não. Você tem que ter ação. É em Mateus. Então, eu conto um pouquinho, a parte mais pessoal, é que qual o legado que você gostaria de deixar para as próximas gerações? Valores. Só valores. Você tendo valores e você tendo aquele primeiro, primeiro e segundo mandamento, amor. Valores e amor. Porque se você tiver amor, você vai criar amor próprio. E depois de você tendo amor próprio, você descobre que não precisa ferir as pessoas de graça. Você pode respeitar, você pode fazer o bem, você pode progredir, prosperar, amor e valor. Às vezes as pessoas ficam tão apegadas a dogmas, a religiões, a predestinações, a seitas. Se você não tem valor, nada disso adianta. Você não sabe o que é verdadeiramente a conexão divina, o valor à vida, nada disso adianta. Então, o que eu quero falar para todo mundo, somente que eu falo para minha filha todo dia, nunca traia a ti mesmo. Perceba o valor e a joia que tem dentro de você. Cláudia, nós já vai para essa reta final e eu queria que tu falasse um pouquinho de como é que foi para encontrar você, como é que faz para te encontrar, como é que faz para conhecer melhor o seu trabalho, né, o pessoal poder te seguir, né? Você, através da tua autoestima, você deu um boom aí nos últimos meses na rede social e acredito que o que você tem a dizer pode alcançar ainda mais gente, né? E sempre com uma palavra de incentivo. Conta um pouquinho pro pessoal usando essa câmera aqui e fala com o pessoal. Até inclusive pode trazer as tuas considerações finais. Gente, Instagram, que é onde é mais fácil me encontrar. Cláudia Augusto Oficial. Eu acredito muito que a gente possa mudar as coisas. Eu acredito na positividade. Eu acredito nos sentimentos bons. Eu acredito nas forças universais. Eu acredito em tudo que possa contribuir para que você seja melhor. Nós temos sim dores, nós temos medo, nós temos falsos pensamentos, mas a gente tem que entender uma coisa: bons pensamentos geram bons resultados. E toda vez que vier aquele pensamentozinho ruim na sua cabeça, estala o dedo e faz assim: muda, muda. Que a gente pode mudar o tempo todo. As coisas não estão fáceis. A gente está passando por um momento do mundo muito difícil. Guerra. Se a gente pensa que a guerra é lá do outro lado e não atinge a gente, atinge sim. Essa energia de morte, de dor, de criança chorando, isso atinge a gente. A gente recebe isso de uma maneira ou de outra. E o que a gente tem que fazer com isso? Transformar isso em amor. Não guerrear dentro da gente. Não guerrear dentro da nossa casa. Procurar justificativas para ser melhor todos os dias. E, principalmente, gente, gratidão. É a palavra mais forte que eu tenho usado ultimamente. É gratidão. Agradeça. Porque tudo se encaixa. Se hoje as coisas não estão boas, espera. Às vezes tudo dá errado para dar certo. Outra coisa, comecem hoje a fazer o que vocês querem fazer. Não tenham medo. Não tenham medo de julgamentos. Não tenham medo que alguém vai falar que você não tem capacidade. Não tenham medo que alguém vai falar que o que você está vendendo não vai gerar dinheiro. Não tenham medo de ter um podcast. Olha, quando eu podia imaginar que eu ia estar aqui hoje num podcast que eu estou criando dentro da minha casa?
dentro do meu espaço, do meu estúdio. Acreditei em mim, ponto final. E eu sei que vai dar certo, porque vocês vão estar me apoiando o tempo todo. Porque quem conhece já sabe. É acreditar, é fazer, é agir. E tudo amorosamente, tá? Porque todo momento, antes eu pensava em mudar pessoas, em ajudar pessoas, em transformar vidas. E esse sentimento é tão bom que esse sentimento vem me trazendo prosperidade e acontecimentos bons na minha vida. Agradeço. Agradeço muito por essa oportunidade de você estar aqui. Gente, não é mole começar as coisas, não. A gente vai ter que acreditar. E eu sou espontânea, eu sou assim mesmo, tá? Show de bola. Vou até dar um pau aí. Deus é o dono do lugar. Querida, muito obrigado pelo esse bate-papo. Foi esclarecedor. Vários cortes aí para a gente trabalhar o mês. Vários Pelo menos cortes. tem material. Tem material já sempre para a gente trabalhar. E assim, foi um papo bacana. Assim, você que é mulher, ou até homem mesmo, que inspire mulheres para poder prosseguir no seu dia a dia, né? Mas as mulheres em geral podem usufruir bastante desses códigos que foram liberados aqui hoje. Mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado aí pela oportunidade de estar tentando aqui construir, porque não é só a parte profissional aqui que a gente veio fazer, mas toda vez que a gente tenta implantar alguma coisa, a gente também aprende muito. Então, se for um dia, uma tarde, noite de aprendizado, tivemos um almoço com uma comida na lenha gostosa, Comida né? na lenha, Fomos recebidos gente. aqui. Eu acho E aqui, isso. e aqui a gente teve uma tarde, noite de muitos insights. Então, aqui, né, nesse local aqui, vai ter muita gente vai ser transformada aqui através da iniciativa da Cláudia Augusto. Então, acompanhe ela no Instagram, Cláudia Augusto Oficial. A gente tem a honra de ajudar a construir, né, os conteúdos que ela posta lá. Então, fica ligado, segue a gente. E a gente aqui no Monte Webcast pede para você também dar aquele like, se inscrever no canal. E se você tiver alguma pergunta relacionada àquilo que a gente conversou aqui, use o espaço para comentários, para a gente poder remeter essas perguntas para Cláudio Augusto. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho. Beijo do Pesadão, até a próxima. O podcast do Pesadão